Olá, boa noite. Muitos dos que hoje se dizem não apreciadores da música clássica ou erudita justificam-no como um primeiro contacto muito mal sucedido. Isso realmente por vezes acontece e leva-nos a pensar que às vezes a maneira mais simples de explicar uma coisa complicada é usar a simplicidade ou torná-la acessível. É aquilo que faz o projeto Crescer com a Música. Margarida Sormanho é a minha convidada e responsável ou uma das responsáveis pelo projeto Crescer com a Música. Margarida, o que é que nós, em termos de projeto, acabámos de ver? Portanto, aquilo que nós acabamos de ver foi a Canção da Amizade. A Canção da Amizade é o último andamento de uma obra chamada A Quinta da Amizade, que é uma obra escrita pelo Jorge Salgueiro. E, no fundo, o que é a Quinta da Amizade? A Quinta da Amizade é uma fábula sinfónica. Portanto, aquilo que acontece é que há uma correspondência entre os personagens da história e os instrumentos da orquestra, porque um dos grandes objetivos desta obra, para além da sensibilização à música orquestral, é precisamente aproximar as crianças aos instrumentos da orquestra. Uhum. E uma coisa que eu notei em termos da concepção da composição desta obra é que, na realidade, há uma linha melódica que vocês todos cantam e, de repente, há como que uma irreverência do instrumento que vocês querem destacar, é o trombone, que neste caso é o trombone varas, e é esta irreverência que faz com que a criança diga: este instrumento é diferente de tudo aquilo que nós estamos a ver, este é o trombone. É isso? Exatamente. Aqui na Canção da Amizade há essa tal irreverência que referiu do trombone, que é o instrumento que representa o elefante, que é precisamente o personagem mais importante falado da obra, porque é o animal que é rejeitado pelos outros animais e não é deixado entrar na Quinta da Amizade. E, portanto, neste andamento, o instrumento que se ouve em destaque é só o trombone. Mas, que outros instrumentos é que vocês, nesta obra, destacam? Portanto, vou-lhe explicar todos os personagens da história. As abelhas são representadas pelo quarteto, pelas cordas. O cão é representado pela trompa, o pónei pelo trompete, os gatos pelo clarinete e pelo clarinete baixo, Bom, mas pronto, já se percebeu a história, o contexto, a ligação entre animais e há personagens nas cordas, nos metais, nas madeiras. A própria percussão também entra no primeiro andamento, fazendo uma tempestade. Portanto, vai fazer os trovões, portanto, os relâmpagos. Isto resumindo, sempre que vocês querem destacar um instrumento, ele tem um papel, obviamente, primordial na obra. Vocês fazem estes espetáculos para crianças. Exatamente. E qual é a apreensão imediata que as crianças têm depois de vocês fazerem um espetáculo? Bem, a apreensão é muito positiva, porque, para além de tudo isto que nós falamos, a grande novidade das obras que o Jorge Salgueiro nos escreve, que a primeira delas foi a Quinta da Amizade, é que são obras interativas. Portanto, as crianças participam na plateia, cantando. Portanto, aquilo que nós vimos na peça é a última participação das crianças, em que elas cantam a Canção da Amizade, mas antes disso, nos outros andamentos, elas já participaram ou tocando flauta, ou fazendo mímicas, coreografias, tocando instrumentos orfe. Portanto, vão interagindo e fazem parte integrante da obra. Portanto, no final de uma sessão,
podemos dizer que as crianças têm uma grande percentagem de conhecimento em relação aos instrumentos da orquestra. Exatamente, e não só no final da sessão, porque a participação das crianças nestas atividades requer uma preparação muito grande. Portanto, antes das crianças chegarem ao concerto, já foram preparadas ou em sessões dos nossos professores ou acompanhadas pelos professores curriculares deles. Este projeto, obviamente, tem continuidade, não é um projeto para ser feito pontualmente. Sim, não é? Tem sim. Todas as razões para ser um trabalho de muitos anos até. Sim, a Quinta da Amizade surge integrada num projeto maior. O Crescer com a Música não é só a Quinta da Amizade. Portanto, então explique-nos basicamente o que é o Crescer com a Música. Com a Música. Portanto, o Crescer com a Música, na prática, consiste numa série de protocolos que nós fazemos com escolas públicas e escolas privadas, escolas de primeiro ciclo e jardins de infância. Através desse protocolo, nós asseguramos as aulas de música nas escolas. Portanto, destacamos um professor da nossa equipa e o professor desloca-se semanalmente à escola e assegura as aulas de educação musical. Para além dessas aulas que nós fazemos nas escolas, fazemos atividades com as crianças. Portanto, a ida a concertos é apenas uma dessas atividades. E a Quinta da Amizade foi uma dessas obras que surgiu para os nossos alunos irem a estes concertos. Que outras atividades mais é que proporcionam às crianças? Anualmente fazemos uma gravação de um CD, que é integralmente interpretado pelos nossos alunos. Aliás, portanto, a Quinta da Amizade está gravada em CD. A Quinta da Amizade está gravada em CD, exatamente. É um CD duplo, aliás. O primeiro CD é um guia dos instrumentos da orquestra, mas este CD que eu lhe falava é integralmente interpretado pelos nossos alunos. Portanto, tudo aquilo que se ouve é feito por crianças, é cantado por crianças, tocado por crianças, essencialmente com instrumentos Orff, e a própria concepção da capa, do título, é tudo produto da criatividade deles, da imaginação deles. Margarida Sormanho, só lhe tenho a dar, obviamente, os parabéns a si e à equipa, porque realmente só assim, com este trabalho que se faz com as crianças, é que podemos ter um futuro público mais conhecedor, pelo menos. Obrigada. E, por vezes, a falta de informação ou de divulgação leva-nos a concluir que o centro da atividade musical do nosso país é Lisboa. Reconheço que há uma maior incidência de atividade nesta cidade, mas não podemos esquecer-nos de outros pontos do país. Nós, por exemplo, hoje vamos até os Açores. Gabriela Canavilhas está hoje em Andamentos, não tanto para falar da sua atividade pianística, mas sim na qualidade de diretora artística do Festival Música Atlântico. Gabriela, em primeiro lugar, como é que vamos de atividade musical nos Açores? Vamos bem. Os Açores, tradicionalmente, é uma região com muitos melómanos e, através dos últimos 30, 40 anos, tem tido realmente a oportunidade de ouvir alguns dos melhores intérpretes que passaram por Portugal. E, portanto, há uma tradição de aderir aos concertos e de se proporcionar concertos nos Açores. Uma das coisas que me faz alguma curiosidade em relação à música e aos festivais de música nos Açores é que eles têm algum início, depois param, depois vêm outros festivais e, portanto, esta interrupção contínua de festivais e de maneiras de divulgar a música, com certeza não tem a ver, e como disse, com a atitude falta do de público. potência, pois. Exatamente. Não, os Açores é uma região, como toda a gente sabe, que sofre com problemas graves devido à insularidade. Qualquer evento que aconteça nos Açores custa seguramente o dobro ou o triplo de qualquer evento que aconteça aqui no continente. Por todas as razões que qualquer pessoa pode imaginar, que têm a ver com as viagens, com alojamentos e com outros problemas inerentes ao tempo, às condições climatéricas, à escassez de estruturas que têm que ser montadas de propósito para cada evento. Portanto, não é fácil fazer nada nos Açores. Mas é curioso, os
Açores até teve bastante tradição musical. Exatamente, porque é feito com muito esforço, mas é feito com muito esforço, exatamente. E a tradição tem continuado. E claro, este ano, exatamente, etc. E este ano implantou-se de facto novamente essa tradição, ou reimplantou-se essa tradição, e como dizia muito bem, os conservatórios têm um papel muito importante. Cada ilha praticamente tem uma escola de música. Na Graciosa há 150 pianos verticais, na Ilha da Graciosa, que é sintomático de uma vivência doméstica musical muito importante. Para não falarmos dos órgãos dos Açores, toda a gente, enfim, claro, do meio conhece os 50 e tal órgãos ibéricos distribuídos pelas várias igrejas, o que manifesta de facto uma vivência, uma apetência pela arte musical bastante explícita. Muito bem, mas vamos falar desta iniciativa que começou o ano passado e que eu espero que não acabe este ano, que é o Festival Atlântico. Música Atlântico. Música Atlântico, exato. Qual foi a sua linha orientadora ao delinear este festival? Este ano, ou a ideia que iniciou? Este ano a ideia foi proporcionar aos açorianos um contacto próximo com este mundo mágico que é a relação entre a música e a palavra e o teatro. E não há dúvida que a ópera, ao longo dos 400 anos da sua existência, tem sido um dos meios musicais, uma das expressões musicais que mais delírio causa e mais fascínio causa nas pessoas. E, portanto, os Açores têm estado arregatado, evidentemente, pelas razões que há bocadinho falamos, da maior parte das produções que ocorrem aqui no continente. Evidentemente que, devido à escassez de estruturas de teatros com a dimensão necessária e problemas financeiros, não é fácil levar um São Carlos e a sua Orquestra Sinfónica para lá. E, portanto, é mais fácil e é mais criativo, inclusive, procurarmos soluções alternativas, buscando precisamente produtos de qualidade que já deram provas, que já foram feitos, que estão disponíveis para serem rodados, uma vez que, infelizmente, não há um sistema de itinerância conveniente para as produções, e então encontrar produções adequadas e levá-las às ilhas, juntando numa só oportunidade, ou seja, num festival, numa linha temática única, uma amostragem diversificada deste tema tão interessante que é a música e teatro. E normalmente acontece nas cidades aqui no continente, depois dos festivais, em algumas cidades, há um deserto musical. Eu desde já felicito-a, porque depois deste festival não há um deserto musical. Não há. É sobre o que se vai passar a seguir ao festival que nós vamos falar. Miguel Borges Coelho, um dos pianistas convidado para a temporada de concertos dos Açores, que está hoje em São Miguel. Hoje acabou de dar um concerto de inauguração do novo piano, um Bechstein de cauda completa, piano de concerto, de grande qualidade e que vai proporcionar no Teatro da Ribeira Grande a vinda de grandes pianistas que até agora não tinham realmente um instrumento à altura. Portanto, Miguel Borges Coelho acaba de inaugurar um Bechstein fantástico, novo em folha, no Teatro da Ribeira Grande. E amanhã estará? Amanhã estará no Palácio dos Capitães Gerais, em Angra do Heroísmo. Vamos falar desta temporada. Foi também vontade sua que esta temporada existisse para não acabar abruptamente este Festival Música Atlântica. Pois, os festivais são confinados a um espaço de tempo, não é? E por muito interessantes que possam ser, acabando aquela festa de meia dúzia de dias ou mais, pouco mais ou menos, a produção musical tem que se manter. E a temporada musical é um conjunto de concertos, uma temporada sistematizada que tem como objetivo providenciar um concerto por mês em todas as ilhas dos Açores, ou em quase todas as ilhas, de maneira que haja uma atividade regular de concertos. Uhum.
E, em termos de artistas, privilegiam os dos Açores, os portugueses? Enfim, a temporada... os continentais, não, diz bem os portugueses, porque nos Açores existem muitos músicos estrangeiros, oriundos tanto da Ucrânia como da Itália, como de várias regiões, que imigram, entre aspas, para os Açores e estabelecem-se e são professores nas escolas e dinamizam, enfim, a vida musical. E, portanto, todos esses músicos, que ainda são uma boa, quase centena, têm, de facto, também necessidade de tocar, como é evidente. E, portanto, a temporada providencia concertos regulares para os músicos residentes nos Açores, para os açorianos que estão nos Açores, para os açorianos que estão a viver no continente e que estão já com vidas profissionais cá, mas que dão concertos, portanto, incluídos na temporada. E não só, também trazemos aos Açores nomes de primeiro plano da atividade musical, para também colaborarem nas escolas em ações de formação, e não só, porque sim, porque são bons, que é interessante manter um alto nível, é interessante manter um nível elevado também na temporada musical dos Açores. Gabriela, diga-me outra coisa. Esta temporada acaba em julho, não é? Sim. Depois vai recomeçar quando? Eu presumo que recomeça em outubro. E a Gabriela diz, eu presumo que, porquê? Porque não está ligada já a esta temporada. Porque eu venho em julho para cá. E é que é o problema desta nossa conversa. Porque assim, isto está tudo a correr muito bem nos Açores. Música Atlântica, um festival com um trabalho temático e com um trabalho de origem, não é? A temporada, pela primeira vez, eu tenho que confessar, vejo sistematizada uma temporada de concertos, porque é evidente que existiam concertos nos Açores, mas também devo dizer só mais na Ilha de São Miguel e esquecendo as outras. E esta é uma temporada sistematizada. E agora eu pergunto-lhe, a açoriana, o que é que vai fazer aos Açores quando vier para cá? Não vai deixar de manter a sua colaboração? É assim, a minha vida é cá, como toda a gente sabe, enfim, quem acompanha mais ou menos a atividade musical, e devo confessar que o meu piano tem sofrido alguma coisa. Sim, claro. Nestes últimos meses. E, portanto, vou voltar à minha atividade normal no conservatório como pianista. Evidente que os meus serviços e a minha alma açoriana mantêm-se de pé. Agora, de facto, não pode ser desta forma de entrega total que tem sido nos últimos meses. Nos últimos meses. E isso foi devido a uma falta de habituação dos Açores de fazer estas coisas e, portanto, não disponibilizarem material humano, inclusivamente? O problema da área da música não é só nos Açores. Nós, se olharmos bem para o nosso país, aquela velha máxima de que o continente é Lisboa e o resto é província, infelizmente, em alguns casos, ainda continua a ser. Portanto, a falta de recursos humanos, de gente orientada para a atividade artística, inclusivamente gente com habilitações profissionais para providenciar às estruturas já existentes programações como deve ser, tanto na área da música como no teatro, como no ballet, como, enfim, todas as outras gestões artísticas. Esses recursos humanos não existem com facilidade, não é? E os Açores também são vítimas disso. E, portanto, a vontade de manter uma atividade musical nos Açores existe. Por parte das autoridades? Por parte das autoridades, como é evidente, e até porque a população sim o exige, porque a população exige música de qualidade. Agora, é uma questão de se organizar uma forma de, entre os que lá estão e entre a minha colaboração de longe, de alguma maneira se conseguir manter esta atividade de uma forma o mais corrente possível. E agora não vamos mudar muito de temática, vamos sim mudar de convidado. Desta vez o convidado permanente do Andamentos, o Rui Vieira Neri. Rui, tu pensas que em Lisboa é que se concentra a maior atividade musical? Bom, não é uma coisa que eu penso, é uma realidade. No entanto, há alguns sinais de transformação que é importante ter em conta. Para já, nos últimos anos, começou a haver sinais de transformação no sentido de que o Porto seja um segundo centro importante. Está longe de atingir o potencial que tem e que já teve, porque no princípio do século o Porto era realmente um centro fundamental da vida musical portuguesa e, portanto, perdeu muito essa importância. E eu penso que quando a Casa da Música estiver pronta e a Orquestra do Porto estiver com plena formação sinfónica, será um polo importantíssimo. E depois há já algumas câmaras que estão a fazer uma atividade muitíssimo importante. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Câmara de Matosinhos, que tem uma atividade regular de produção de concertos, que inclusive encomenda obras a compositores, o que é uma atividade notável. Estou-me a lembrar de câmaras às vezes pequeninas, o Seixal, por exemplo, que tem uma atividade regular ao longo do ano, diversificada, com jazz, com música clássica, etc. Mas continuam a ser poucos os exemplos de uma atividade regular. Eu fico contente de saber que os Açores estão neste momento em pleno lançamento de uma verdadeira temporada e não de um festival, porque é esse o bom caminho a seguir.
De qualquer forma, a descentralização musical tem-se feito sobretudo por causa dos festivais, não é? Sim, é verdade, e alguns são já bastante antigos e digamos, enraizados. É o caso do Festival de Sintra, ou do Festival do Estoril, ou do Festival do Algarve, e têm meios avolumados. Outros marcaram por uma posição extremamente original na programação. Foi o caso dos Capuchos, que há uns 20 anos a esta parte tem sido sempre um exemplo de uma certa irreverência endinheirada, há que dizer, porque de qualquer maneira os Capuchos são um festival com um orçamento relativamente grande. E o que tem sido interessante nos últimos 10 anos, talvez, tem sido a afirmação de uma série de festivais que são, talvez, menos monumentais, mas que representam um esforço musical de uma importância muito grande em termos de originalidade de programação. Estou-me a lembrar de vários casos, por exemplo, a Póvoa de Varzim, que tem um festival que é um dos grandes acontecimentos de música antiga no país, e onde vão grandes nomes da interpretação da música barroca, tão importantes como, por exemplo, os que vão às Jornadas de Música Antiga da Fundação Gulbenkian, o que é dizer muito, tendo em conta digamos, a dimensão de cada um dos produtores. Estou a lembrar ainda, no âmbito da música antiga, mas não só, o caso do Festival de Mateus, de Vila Real, com a vantagem, ou digamos a dificuldade adicional de que deriva uma vantagem de mérito, que é o facto de estar numa zona terrível de acesso, em que se fazem 80 concertos em aldeias, serra abaixo, serra acima, com e dificuldades além de do mais, produção. o facto de ter também masterclasses dadas Exatamente. por grandes intérpretes. Exatamente, não é? mas é extraordinário que muitos desses intérpretes vão tocar, às vezes, literalmente a aldeias, a pequeninas igrejas perdidas onde nunca houve um concerto, e o primeiro que houve foi do Gustav Leonhardt. Portanto, é um esforço extraordinário. O caso do Festival de Leiria, que nos últimos anos, sobretudo desde que é dirigido pelo Carlos Pontes Lessa, ponto de vista artístico, tem tido uma programação extremamente original, baseada em temas unificadores, e eu penso que estes são os bons exemplos. Há outros casos que não têm a mesma consistência e que, enfim, a meu ver, precisariam de um enraizamento maior. Mas porque os festivais realmente se confinam a um espaço de tempo muito reduzido e, sobretudo, são praticamente todos no verão, isto não é suficiente para a descentralização, Não, claro. de maneira nenhuma. Para já, porque geograficamente continua a ser um fenómeno essencialmente no litoral. É um fenómeno quase balnear, em muitos casos. Quer dizer, chegamos ao verão e nas zonas mais turísticas há concertos. Não é sempre o caso, e há alguns exemplos muito importantes que começam a surgir aqui e acolá de festivais fora dessa zona, mas de qualquer maneira contamos com a velha oposição litoral interior, que é um dos dramas deste país em termos de desenvolvimento equilibrado do país. Depois, porque são descontínuos, como dizes, quer dizer, é fundamental que haja uma produção regular e que haja digamos, a conjunção de dois fatores. Por um lado, centros de programação localizados, em que a decisão de programação está ali mesmo, a partir de centros de espetáculos, de salas de espetáculos, e há muito poucas que tenham programação regular fora de Lisboa e do Porto, e depois que haja itinerâncias, ou seja, que haja circulação de espetáculos produzidos uns em Lisboa, outros no Porto, outros em Guimarães, outros em Faro, outros em Évora, como começa a acontecer um pouco no teatro, e é um fenómeno que faz uma falta enorme. Conclusão, cabe aí apelar ao Estado que tenha um papel importante. Sim, e normalmente seria agora a altura de dizer cabe apelar ao Ministério da Cultura, mas não só. Há que dizer que é uma responsabilidade pública que tem certamente um papel fundamental para o Ministério da Cultura, como entidade promotora da atividade cultural nacional, mas também para o Ministério da Educação, que tem recursos importantes para a animação cultural nas escolas, para o turismo, para toda uma série de outros departamentos, inclusive de desenvolvimento regional, que podem e devem investir na construção de uma rede sólida. Sempre em articulação com as câmaras, que nem sempre estão prontas a investir neste setor, e inclusive com empresas e com potenciais mecenas locais e regionais que devem ser parceiros fundamentais de uma atividade que não pode continuar a ser adiada, que é a da vivência musical permanente, acessível aos cidadãos. E na próxima semana pode assistir no Teatro Nacional de São Carlos a uma das óperas mais emblemáticas de Wolfgang Amadeus Mozart. Eu falo de A Flauta Mágica. Estas imagens são o nosso convite para este espetáculo, com direção musical de Henry Christophers e encenação de Paulo Ferreira de Castro. Durch
E é com estas imagens da flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart que o convidamos a ir à ópera. Mas aceitou o convite, o de estar connosco na próxima semana para mais um Andamentos. Então, até lá.